Quando você começa a batalhar, eu lembro que era no momento que batalha voltou a ter aquela ascensão de que teve quando o Emicida batalhava. Cara, porque ali começou a haver uma movimentação muito interessante na Batalha do Tanque, tá ligado? O precursor disso foi o Orochi, tá ligado? Foi quando ele começou a trazer muita mídia pra Batalha do Tanque e essa mídia começou a espalhar entre os MCs, tá ligado? As pessoas queriam ver o Orochi, mas aí começaram a ver que tinham outros MCs bons, tá ligado? Tão bons quanto ele, tá ligado? E com estilos diferentes, tá ligado? Eu, por exemplo, tenho um estilo muito diferente da maioria dos caras, tá ligado? E... Eu vejo você rimando, você é muito imponente, assim, pá. É, mas eu também gosto de fazer hoje, depois que eu entrei pra indústria da música e tal, eu comecei a treinar minha versatilidade, começar a fazer umas músicas também, pô, umas paradas mais de love, umas paradas mais trap, tá ligado? Umas paradas que a gente precisa começar a evoluir, né? Buscar evolução e tudo mais. Não pode ficar na zona de conforto só porque tá dando certo, porque tá dando view, porque tá dando dinheiro, que se for dessa porra. Lá na frente a gente reverte se for necessário. Mas, pô, graças a Deus, eu também já tô com bons números até aqui, mano. Tenho 500 milhão na carreira inteira. Nossa, tá ligado? mano. Tô novo pra caralho, juntando tudo. É uma carreira curta, mano. Carreira curtíssima. Pô, Meio bi, caralho. Você é louco. Então, pô, eu me vejo nessa situação que eu posso arriscar muitas coisas, tá ligado? E quando eu começo ali na batalha, eu encontro muita dificuldade pra encaixar o meu ritmo, tá ligado? Nas batalhas, porque a galera puxava uns fundamentos, tipo assim, eu vou comer tua mãe, vou comer tua prima, sei que, o caralho, você parece uma bunda velha, sei lá, eu falo qualquer tipo de gastação louca, e eu não tinha muita criatividade pra essas porras. O que me faltava nessa época realmente era malandragem de pista, tá ligado? Rataria, que hoje é um bagulho que eu tenho mais, até por isso que eu ganhei mais batalhas lá no começo do ano passado. E me prejudicou muito, perdi muitas batalhas, tá ligado? Mas depois começou a... Porque mas você não zoava? Você era mais... Eu comecei a zoar, mas eu não era tão bom quanto os caras zoando, tá ligado? Porque os caras eram demais, né? Mano, vamos dizer, eu participei de umas 40 edições do Tanque e tenho 5 títulos, 4, acho que tem 4 ou 5. Então, porra, perdi muito mais do que ganhei, tá ligado? Mas é aquilo também, você vai bater de frente com um cara que só perdeu, o cara tem 200 derrotas, você acha que esse cara é fraco? Esse cara não é fraco, esse cara tá doido pra ganhar a primeira vez. Então, tipo tá assim... Tá pior ainda, filho. É mais brabo. E aí fui evoluindo, fui 2015, 2016, aí quando chegou em 2017 eu não perdi nenhuma batalha, fiquei invicto, tá ligado, irmão? Fiquei invicto. Só perdi as seletivas, que eu participei de 3 seletivas e me classifiquei na última. E depois perdi no Nacional, que eu ganhei o Regional, eu perdi no Nacional. E foi aí que houve... que a porta se abriu pro mundo da música, tá ligado? Daí veio os primeiros sucessos, né? Teve a Sentença, que é uma música que era mais ali entre o nicho da batalha ainda. Depois foi a Super Hip Hop, que, porra, ganhou uma grande notoriedade. A rapaziada gosta muito dessa música. Depois vieram os trabalhos coletivos, né? O Poetas no Topo, que veio um verso muito marcante, que muitas pessoas aclamam até hoje. O Poesia Acústica 3, Capricorniano, que é uma música, pô, que muitas pessoas também consideram até um clássico já na música, mano. Mano. Eu acho, mano. Eu acho. Eu acho também, mano. Capricorniano. O 2. Essa música é foda. O 2, eu conheci por conta do 2. O 2, o 3, o 6. Eu conheci por conta do 2, que a Rafaela me mandou. A gente tava no começo, sabe, se envolvendo. Ela mandou, olha essa música aí. Eu falei, caralho, monstra. E quando ela me mandou, a música, tipo, tinha acabado de sair. Aí eu lembro que, mano, caralho, essa música marcou muito. Aí quando veio o 3, ela tava num hype. Tava, um bagulho doido. O Poesia Acústica tava num hype bizarro. Então é isso que você falou. O 2, o 3, o 6. Você consegue lembrar? O 6 é o do Djonga, né? O 4 foi muito importante também. O 4 o Djonga tá também. Qual que é o primeiro que o Djonga aparece? O 4. Então é o 4. Que ele fala, na. Essa, que é ele, o Freud. Freud amassa. Porra, Freud mexe aquela lá da planta lá. Nem lembro direito o que ele fala, mas ele quebra muito nessa. Então é um bagulho que eu comecei a acompanhar muito. Mas eu queria falar do Nacional, viado, porque eu tava acompanhando muito esse Nacional, mano. Eu tava acompanhando muito esse Nacional. Muito. E pra mim, esse Nacional é o maior até hoje. Eu não acho. Tipo assim... É aquele lance de eu estar acompanhando, então o maior é assim, eu falo assim... Sim, claro. Caralho, eu achei esse Nacional muito forte. Foi. Então tem você... Foi marcante pra essa geração. Isso, tem você, tem o Krauk, tem o César que ganha, tem o Greasy que perde pro César, tá ligado? Sim. Então eu vi os moleques e falei, mano, você, o Krauk, o César, o Greasy, qualquer um desses podia ser campeão. Tá Aquilo foi muito importante pra mim, mano. Aquilo ali foi muito importante pra mim. Acho que eu fiquei pilhado demais. Esse foi o meu erro. Você pilhou? Pilhei muito. Eu achei que na hora que você dá uma pilhada, mas eu sinto que você dá uma respirada funda. Aí eu falei, caralho, moleque, controlou, pá. Não controlei, não.
Sério? Controlei não, mano. Porque se eu tivesse controlado, eu teria vencido. O Krauk, porra, tem todos os méritos, porra. Hoje em dia, já tive treta com esse mano, mas, porra, hoje em dia nós resolveu ali no evento que teve na aldeia. O cara é gente boa, o cara tem um trabalho maneiro que porra, tem um reconhecimento foda hoje. Isso é maneiro pra caralho, ele merece. E teve esse episódio, né, da nossa batalha, nosso embate ali. Que foi dali que até a gente saiu meio tretado, que ele me falou um bagulho que eu não gostei depois do fim da batalha e tal. Ah, depois que acabou a batalha? É, mas também, com bobeira. Eu pensei que você tinha levado a mão na batalha. A rima do que ele fala do seu pai, papo. Pensei que você tinha levado a mão. Sempre levei a mal esse tipo de coisa, mano. Mas eu fiquei já... Tava até acostumado quanto a isso, porque já ouvia tanto isso em batalha que isso não ia fazer... Tá ligado? Tipo, perdi pro cara nacional, aí vou ficar bolado. Nunca ficou bolado com ninguém. Perdi pro cara nacional, ficar bolado por causa disso? Porra, aí eu neguei até achar que eu tava, tipo, porra, porque eu perdi, tá ligado? Tava de ranço porque eu perdi. Não, perdi, fiquei muito frustrado mais comigo mesmo do que qualquer outra coisa, tá ligado? Mas a gente tava ali de sangue quente também, tava pilhado também, queria muito vencer, tá ligado? Parça. Eu respeito isso porque eu também queria muito vencer. Mas olha, ó, você tinha quantos anos ali? 17 pra 18, sei lá. Mítico, Nossa, novão, 17 mano. anos. Novão. Aquela... Pressão. Aquele viaduto. É gigante, fica gigante. Malandro. Eu ficava imaginando vocês lá, que eu falo, mano, olha o tanto de pessoa. E na primeira fileira tá o Jonga te olhando. Tá Nossa, o medo de errar, mas nessa época mano. aí, eu vou te falar, mano, o Jonga não tinha tido ainda essa proporção. Tô ligado. Tá ligado? Tava o Freud também, Sim. tava o Jonga, o Freud e o Xamã. Na época tava a mãe da minha filha também, tava lá na frente. Eu tava tranquilo, porque eu tava me sentindo entre gente que queria me ver vencer, queria ver um espetáculo rolando ali, gente que tava botando energia positiva. Você tava se sentindo gente grande também, não? Sim, tava me sentindo gente grande já, tá ligado? Já tinha lançado nos trabalhos, então, tipo, tava entre os caras, então também não fiquei pressionado pela presença dos manos, tá ligado? E eu pensei que você ia ganhar, mano. Eu também. Porque na hora que você tinha certeza que eu ia ganhar. Os caras vibram muito. Eu tinha certeza que eu ia ganhar, foi 1-0 na plateia, 2-1 nos jurados, tá ligado? Tinha certeza que eu ia vencer. Mas o Krauk mereceu. Ah, isso que eu ia perguntar. O Krauk mereceu vencer. O Krauk manteve o controle. O Krauk me respondeu à altura. Você acha que ele tava mais bem preparado? Porque não sei se é bem preparado, mas ele me venceu ali. Naquela batalha ele me venceu, se trata disso. É que você falou, tipo... Ele me venceu. Que você pilhou muito, né, mano? Então ele não ter se pilhado foi, tipo... Ele tava muito preparado, irmão. O regional de São Paulo é um dos mais difíceis do Brasil. Tem vários MC muito pica aqui. Mas do Rio também, mano. Não, mas São Paulo é muito cultural batalha, cara. Entendi. Porra, na Leste tem várias batalhas, tá ligado? Aqui Salvador, tem batalha de domingo a domingo, mano. Porra. Tem várias batalhas na Leste, mano. Tem batalhas de domingo a domingo. Lá não é assim. No Rio não é assim, tá ligado? Não é. Não é mesmo. Batalha, às vezes, as pessoas abandonam um pouco a batalha, tá ligado? A galera lá gosta muito de dar rolé, tá ligado? Leva a batalha como rolé, tem muito disso. Tem várias batalhas foda, não tô falando... E, porra, eu já fui na maioria fazer show, tá ligado? Na roda cultural, porque eu acho muito importante fomentar esses movimentos. Mas não é uma parada tão constante quanto aqui. Aqui é muito cultural, aqui é muito mais competitivo. Aqui o nego se prepara muito mais, o nego treina aqui, irmão. O nego treina pra caralho. Eu acho que o melhor nacional foi de 2013, tá ligado, mano? Qual que é o 13? Porra, que o Jim ganha do Coel na final. Ah, tá. Esse nacional é lendário. Esse nacional é lendário, irmão. É que eu falei, tipo assim, o que eu quis dizer é que o nacional, não sei, acho que é 15 ou 17, não lembro. O que você participou. 17. 17. Não, também eu acho que foi... Esse 17 tem... Você, aquilo que eu falei, você, o Krauk, o César, o Grise, podia ganhar, mano. Porque nós estamos no começo das nossas carreiras, né, mano? O Jim já tava no final da carreira dele de batalha, por isso que eu acho... O cara é uma lenda, né, ele mano? ganhou 2, né? E o Coel também é um cara que, mano, foi minha maior referência, tá ligado? Coel, cara, meu Deus, puta que pariu, cara. Coel, meu. Coel é uma lenda máxima. Lenda máxima, tá ligado? E o Jim também, mestre das respostas. Tá maluco? Batalha, mano, foi uma coisa mágica ali, um período maravilhoso da minha vida, mano. Maravilhoso.